pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão aqui na quarta-feira no altar, quarta-feira na presença de Deus, gente. Como vocês perceberam, eu estou num cenário diferente. Na verdade, esse mês de janeiro eu não estarei com vocês online aqui, porque eu vou tirar mês para descansar um pouquinho da administração da igreja. Mas os cultos das quartas-feiras, eles continuarão acontecendo. Portanto, você é o nosso convidado. Pastor Márcio, pessoal do Louvor, estarão aqui celebrando a Deus nas quartas-feiras. Chegue junto com a gente, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube. Domingo, às 18 horas, esteja com a gente também, celebre a Deus conosco, não deixe de adorar a Deus. Lembrando que, gente, férias é só da administração da igreja. A gente não tira férias de Jesus. Então continue adorando a Deus. Não se esqueça, Cristo no barco não é ausência de tempestade, é a paz em meio à guerra. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e tchau! Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma quarta-feira no altar, na qual Deus nos permite estarmos juntos, louvando e adorando o nome desse Deus maravilhoso, que enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. Então vamos exaltar esse Deus, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Amém. Todos nós, e nos deu completa
Que o nosso Senhor fale verdadeiramente ao coração dos irmãos hoje, que seja uma palavra abençoada, assim como foram os louvores hoje. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com muita alegria. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje nós escolhemos, nessa quarta-feira no altar, esse texto sobre Zaqueu, porque ele traz para a gente um pano de fundo sobre o que verdadeiramente representa a celebração, a alegria em família. Quantos de vocês aqui têm buscado levar Jesus e a alegria, a paixão do Evangelho para dentro da sua casa? Levanta a mão. Todos aqui, graças a Deus. Tenho certeza também que quem está nos assistindo ou nos ouvindo também tem buscado de alguma forma levar essa alegria do Evangelho de Jesus para dentro da sua casa. Zaqueu não foi diferente. Jesus estava passando em direção a Jerusalém, e ali ele entrando em Jericó, ele deu uma passada ali rapidamente naquela região, e logo de cara ele identifica, ele encontra um homem, a princípio, num primeiro momento, curiosidade. A curiosidade de Zaqueu o fez ele superar todos os desafios que ele tinha ali à frente da sua vida. Primeiro, irmãos, ele estava num local onde tinha uma grande aglomeração de pessoas. As pessoas estavam procurando, naquele momento ali, ver o Mestre, ver Jesus. Jesus já tinha uma fama, Jesus já se tornou, naquele momento ali da narrativa do texto, um homem muito popular. Os milagres estavam acompanhando, Jesus estava fazendo muitas coisas, e isso estava causando um grande rebuliço em todos os lugares que ele passava. Todo mundo queria ver Jesus, conhecer aquele homem, o Nazareno, o homem que se chamava e também se apresentava como o Filho de Deus, como aquele que veio salvar aqueles que se haviam perdido. Gente, era algo muito emocionante, era algo muito marcante. Eu tenho certeza que, ao ler esse texto, você se apaixona com os detalhes que ele traz para a gente. Mas eu queria destacar aqui essa multidão que estava ali recepcionando Jesus passando. E havia um homem, a palavra de Deus fala que ele era um homem que era um publicano. Só aí você já começa a perceber que aquele homem, ele não era tão bem visto pela sociedade. Ele não era tão bem visto por aquele povo. E ainda, por se intitular chefe desses homens, chefe dos publicanos, Zaqueu, esse homem, ele já era um homem que não era, vamos dizer assim, um homem bem recebido em muitos lugares. Muitas pessoas o evitavam, muitas pessoas olhavam para ele com olhar de desprezo, muitas pessoas tinham até mesmo medo desse homem, porque onde esse homem chegava, ali chegava também a opressão, chegava também a cobrança, chegava também toda aquela, vamos dizer assim, aquele sentimento, aquela reação, até mesmo para muitos de desumano. Aquele homem era visto por muitos como um homem desumano, um homem que cobrava, um homem que explorava, um homem que era o chefe dos publicanos, melhor dizendo. Então você começa a perceber
que Zaqueu, ele tinha muitas coisas que conspiravam contra a sua própria imagem. Se não bastasse isso, ele era um homem de pequena estatura. Ele buscou, através de uma árvore próximo àquele local onde Jesus estava passando, uma boa localização para olhar o mestre. Queridos, eu queria abrir aqui um parênteses e falar um pouquinho dentro daquilo que eu vou entrar na mensagem desse texto. Eu quero falar que você não precisa ser a melhor pessoa, você não precisa ser bem visto pelas outras, você não precisa fazer parte de uma casta, entre aspas, de pessoas que são, vamos dizer assim, bem vista pelo Evangelho, pessoas que têm estereótipos, características, ou até mesmo têm ali todos os pré-requisitos para que você seja a pessoa perfeita para ouvir essa palavra. Eu quero dizer para você que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para aqueles homens que estão na contramão da vida e até mesmo da sua própria história. Jesus mostra através desta palavra que ele veio salvar aqueles que se perderam. Muitas pessoas olham para o Evangelho e veem o Evangelho como algo assim, muito distante da sua realidade. Não é verdade, Epifânio? O Evangelho muito distante da sua história, Dani, da sua, e também da Adriana, da tia Sandra. Eu estou falando para pessoas aqui, alguns que cresceram praticamente dentro do Evangelho, mas para outros que alguns anos atrás não gostavam do Evangelho. Não é verdade, tia Sandra? E hoje é uma pessoa abençoada pela igreja, uma diaconisa, mas já falou e deu testemunho aqui, não gostava de crente. A Adriana, né? A Adriana também já compartilhou isso aqui publicamente. Ela não gostava de crente, estou mentindo? Ela não gostava de Deus. Mas também quero falar para você que já ouviu falar na palavra de Deus, que já ouviu falar em Jesus Cristo, que até o reconhece e tem vontade de vê-lo de mais perto. A você que já ouviu falar sobre os seus milagres e tem sido provocada, a sua atenção está sendo chamada através da multidão que está em volta do Mestre. Eu quero convidar você a descer e vir para a casa do Pai, e levar Ele até a tua casa, e compartilhar de todas as suas curiosidades, e compartilhar de todos os seus sonhos, de todos os seus dramas, da tua história, porque o Senhor, hoje, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos olhar então um pouquinho agora, de forma mais específica, para a história de Zaqueu. Nós já descobrimos, através do versículo 1, que Jesus ele estava entrando em Jericó, ele estava passando por ali, e ali existia um homem chamado Zaqueu. O versículo 1 fala sobre isso. O texto fala que esse homem, ele era chefe dos publicanos, e também era um homem muito rico. Esse homem era um homem de autoridade, era um homem de prestígio, era um homem também, de certa forma, temido. Esse homem, da mesma forma como ele era muito rico, muito poderoso, porque ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem muito pequeno. Gente, eu queria falar para vocês aqui, dentro de uma ilustração. Zaqueu, ele hoje pode ser uma ilustração para o nosso tempo. Ele foi uma figura real, tá? Uma figura que existiu. Mas eu queria iniciar de uma forma introdutória com a figura de Zaqueu sendo uma figura ilustrativa. Você que está aqui hoje, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, você se acha uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito conhecedora da área que você atua, você é uma pessoa de prestígio, você é uma pessoa que tem reconhecimento, talvez você seja uma pessoa que desperte o medo. As pessoas às vezes te obedecem, te seguem pelo temor, elas têm medo de você. Você não necessariamente possa ser hoje uma figura de autoridade, mas você, por exemplo, Epifânio, você não tem, né? Você, Jaque, mas se você tivesse agora uma família, filhos, os seus filhos, eles te seguem, eles te respeitam por medo ou por reconhecimento da tua grandeza. Mãe e pai que está aqui dentro, ou que está nos assistindo e nos ouvindo, os seus filhos, eles te obedecem porque eles têm medo do que você pode fazer, ou eles te obedecem porque eles têm prazer em obedecer você. Interessante que Zaqueu era um homem que colocava, né, e apresentava aquele poder, aquela autoridade, não porque ele era um grande homem, mas porque ele era um homem que exercia a autoridade e opressão sobre as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Ele era o chefe dos publicanos, mas a Bíblia fala que ele era pequeno. Que coisa tremenda, né, irmãos?
Ele era um homem de autoridade, de poder, um homem que exercia autoridade e poder sobre pessoas, mas a Bíblia deixa bem claro, ele era pequeno. Queridos, homens pequenos, famílias pequenas, elas jamais poderão celebrar ao Senhor com alegria. Quando você tenta impor a alegria, o respeito, a autoridade, através da força, da violência, através da imposição, da opressão, você jamais será verdadeiramente uma família que celebra. Eu queria desafiar vocês hoje a descer da árvore, desce do pedestal, desce da sua condição, do teu ego, sai das tuas vaidades, se rebaixa ao nada, porque o Senhor nessa noite, Ele olha para você, ninguém está te vendo. Por mais que você se imponha diante da sociedade, por mais que você tente ser alguma coisa que você acha que é importante, para Deus você não é nada. E você precisa descer a condição, você precisa se humilhar, você precisa chamar a atenção do Senhor. Você sabe como a gente começa a chamar a atenção do Senhor? Quando Jesus olha para a gente, vê a gente de um olhar de uma forma diferente, é quando a gente se torna uma pessoa nua, a gente se torna uma pessoa sem reserva, uma pessoa sem roupagem, do egocentrismo, das vaidades, e a gente começa a olhar ao Senhor como nós somos. Ainda estou na minha introdução e falando dessa forma, de uma forma alegórica, a gente pode olhar agora para a vida de Zaqueu, e Zaqueu com toda a sua grandeza e com toda a sua autoridade, ele não chegou para o povo e falou, sai da frente que eu quero ficar na frente, sai da frente porque eu quero ver Jesus. Não, ele subiu em uma árvore, ele subiu numa figueira brava, ele subiu numa árvore, e ali ele esperou Jesus passar. Jesus não olhou para Zaqueu, no meu entendimento, querido, porque Zaqueu estava no alto, mas simplesmente porque Zaqueu, ele reconheceu que ele, com toda a sua grandeza, ele precisava chamar a atenção do Senhor, ele precisava ver Jesus. Muitas pessoas hoje se tornam pessoas soberbas, egoístas dentro da sua estrutura familiar, porque não reconhecem, não falam com seus filhos, não se comunicam com seus cônjuges, não olha para a sua casa, não vê de uma forma como se você estivesse ali também construindo valores. A gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso dentro da categoria, da classe dos pastores. Nós vemos isso a todo momento junto às nossas lideranças. Ou quem já ouviu, ou não ouviu, né, Robson, aquela história, eu quero ficar morando na igreja, porque na igreja o meu papai e minha mamãe, eles são perfeitos, mas dentro de casa eles são horríveis. Isso acontece, eu como pastor preciso estar a todo momento atento a essa realidade. Eu preciso mostrar para minha filha que a igreja, ela é uma extensão do meu lar, e que da mesma forma como eu falo que eu a amo, que ela é importante para mim, dou beijinho, abraço, na hora também, lá dentro da celebração, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu gosto muito de buscar os meus exemplos, não sou perfeito, tá, gente? A igreja sabe, nós não somos perfeitos, mas muitas coisas a gente tem acertado aí na vida. Uma coisa muito interessante que acontece, quem está nos assistindo e sabe dessa história vai concordar comigo e vai confirmar isso. Tem uma filha de 5 anos, a Hannah. E é muito engraçado, quando ela não está na salinha, ou melhor, sempre tem a salinha, né? A sala onde tem o culto infantil, no horário do culto com uma celebração na linguagem delas. Mas acontece em muitos momentos, Adriana, que o culto acaba um pouquinho mais tarde, e aí tem uma programação, tem um período específico que as crianças ficam na sala. Passou dali, não dá para segurar mais, então elas descem e são levadas aos seus pais. E aí, como eu estou sempre, na maioria das vezes, pregando, no domingo à noite, ela fica no primeiro banco do lado da minha esposa. E acontece que, naquele momento que ela chega, que ele chega, é um momento geralmente da ministração. Então, pessoas estão indo na frente se consagrar, outras entregando a sua vida a Jesus. Então, é muito comum ter aquela movimentação de pessoas, em que as pessoas, nós estamos orando por elas, algumas nos abraçam. Então, isso é muito comum. Quando todos se assentam, e aquele momento de ministração termina, Adriana, ela vem e me abraça e agarra na minha perna. E eu abraço, beijo ela e deixo ela lá. A primeira vez que isso aconteceu, uma irmãzinha do Ministério Infantil veio puxar ela. Aí eu falei, não, pode deixar ela aqui. E ela fica até o final. E ela se sente à vontade. Queridos, eu volto a dizer, eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas. Mas uma coisa que eu tento passar para minha filha é o seguinte, o pai dela lá em casa é o mesmo dentro da igreja.
Se eu tiver que chamar ela de mozinho, que eu chamo ela, né, de Rana, de Raninha, qualquer coisa, a minha forma carinhosa, eu vou ser em qualquer lugar. Eu preciso fazer isso, eu necessito disso. Eu preciso levar para dentro da minha família a celebração que eu faço na casa de Deus. Eu preciso ser assim. Volto a dizer, gente, não sou perfeito, tenho muitas falhas, mas eu tento levar a alegria e a paixão do Evangelho para dentro da minha casa. Quando eu chamo minha filha, ela chega para mim assim, pai, hoje tem escola? Aí eu falo para ela assim, no domingo de manhã, não tem. Aí ela, oba! Eu falei, por que você não gosta de escola? Não, porque é sua casa, com celebração no seu coração. É muito importante você atentar para esses detalhes, porque hoje nós estamos falando sobre celebrar Jesus na nossa família. Eu quero saber se você tem levado um evangelho de celebração para dentro da sua casa, quando o seu marido escuta falar de Jesus. Quantas pessoas a gente tem ouvido falar, né, irmãos? Pessoas que o marido não suporta a igreja. Pessoas que a gente conversa, que a gente interage e fala que, poxa, meu marido não suporta a igreja, minha mulher não quer nem ouvir falar da igreja. Será por que isso tem acontecido? Será que alguma coisa tem causado esse desgaste? Eu estava conversando uma vez com uma pessoa que não é das nossas igrejas, não é do nosso ciclo de comunhão, mas faz parte de uma outra comunidade de fé. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu tenho vergonha de compartilhar isso com o meu pastor na igreja, porque eu sou uma líder na casa do Senhor. E começou a fazer uma apresentação, eu falei, tá bom, fala aí, irmão, o que você quer? O que a gente pode te ajudar? E ela falou assim, pastor, o meu marido não suporta a igreja. Ele tem uma cisma, ele pega no pé, ele não suporta o meu pastor. E eu tenho medo e vergonha até, não medo, mas eu tenho vergonha, fico desconcertado em falar isso com ele, o que eu faço? Eu fiz uma pergunta para ela, irmã, o que o teu pastor fez contra o teu marido? Ele, sei lá, vamos abrir o jogo aqui, ele fez alguma coisa, ele foi uma pessoa, sei lá, ele mandou alguma palavra que não deveria, fiquei rodeando. Ela, não, pastor, ele nunca me cantou. Eu falei, tá bom, amém. Tá, mas por que ele não gosta de você? Pastor, eu não sei porque ele não gosta do pastor. Eu não sei, mas a minha vida é normal, pastor, de qualquer obreira da casa de Deus. Eu perguntei, como é a tua rotina? De manhã eu tenho consagração. Na parte da tarde eu saio com o pastor para fazer visita, e à noite eu fico lá ajudando lá na intercessão. Aí eu falei, tá, isso daí é durante a semana? Não, pastor, quase todos os dias. Aí eu falei, agora eu sei porque o seu marido não suporta a igreja e não gosta do pastor. Você fica mais tempo com o pastor e com a igreja do que com o seu marido. Para o seu marido, o pastor rouba você. Para o seu marido, a igreja, ela é o teu marido. Ela cria todo esse aspecto de concorrência. Como que você pode levar a celebração para dentro da sua casa? A gente tem algo assim muito importante que a gente precisa entender hoje. Nós precisamos saber dosar as coisas. Zaqueu, quando levou Jesus para dentro da sua casa, ele se apressou e levou alegremente. Ele poderia ter ido com Zaqueu, acompanhado Jesus, em outros lugares. Jesus estava passando por Jericó. Não, a primeira coisa que ele fez foi apresentar Jesus na sua casa. Ele levou Jesus para a casa dele. Ele levou a presença de Deus para dentro da casa dele. A primeira coisa que você precisa fazer é levar com alegria Jesus para a sua casa. Você precisa fazer uma boa apresentação do Evangelho. Uma das coisas que tem conspirado contra o crescimento da igreja é isso, que tem atrapalhado Jaque, Epifânio, Félix, o crescimento da igreja é isso. Nós estamos levando um evangelho que não é um verdadeiro evangelho. Desculpa estar julgando, eu não estou julgando vocês, eu não estou sendo preconceituoso, não estou querendo ensinar para vocês ou inventar a roda, não, eu estou querendo mostrar para vocês que nós precisamos levar um evangelho, mas como ele verdadeiramente é. Zaqueu, com todos os defeitos, com todas as falhas dele, ele não levou Jesus para nenhum outro lugar, ele não apresentou para os publicanos, ele não levou para onde ele servia, talvez, possivelmente a Deus, ele levou para a casa dele, ele apresentou, olha, aqui é uma pessoa especial, e eu quero que essa pessoa especial venha cear conosco, venha comer conosco, aqui é minha família, e ele apresentou toda a sua estrutura. Ele não ficou com vergonha de quem ele era. Ele apresentou com sinceridade, porque naquele momento ele precisava disso.
Primeiro princípio que a gente pode olhar dentro desse texto, no versículo 6, a presença de Jesus no lar precisa ser notada, ela precisa ser algo bem recebida, ela precisa ser desejada. E aí quando a gente olha, temos lugar na nossa casa para Jesus entrar? Você hoje tem um lugar na sua casa para Jesus entrar? Eu queria que você começasse a pensar agora um pouquinho dentro do seguinte, da seguinte perspectiva, do ponto de vista. Eu queria que você olhasse agora, se Jesus hoje, ele aparecesse num determinado lugar, você interagisse com ele e você estivesse conversando com ele, você teria hoje condições de levar ele para sua casa? Você levaria Félix Jesus para sua casa? Levaria, irmã? Levaria? Eu creio que muitos iam falar assim, espera um pouquinho aí, Jesus. Ia ligar, arruma a casa que Jesus está chegando. E aí, você comprou alguma coisa? Jesus está chegando. Tem o que aí? Não tem nada. Bota água na geladeira, pelo menos. Eu sei que muitas pessoas iriam adiar até a visita de Jesus. Nós somos seres humanos cheios de falhas, né, Guilhermina? Né, irmã Sandra? Mas quando o pastor fala, vou na sua casa, pastor, pode ser na segunda-feira que vem? Algumas pessoas falam isso. Irmão, a gente sempre avisa, vou na sua casa. Pastor, pode ser na quinta? Hoje não, pode ser na sexta. Nós somos cheios de falhas. E as pessoas, elas têm um monte de impedimento para nos receber. Não estou dizendo todos, mas alguns. E eu não estou questionando. Talvez por você querer preparar uma recepção, que não há necessidade disso. Por você querer arrumar a casa, também não há necessidade disso. Mas muitas pessoas estão, o quê? Retardando a entrada de Jesus na sua casa, porque acha que agora não dá. Lá tem um marido cachaceiro. Lá tem uma mulher que não tem compromisso com Deus. Lá tem um monte de filho rebelde. Não, na minha casa agora não dá. Zaqueu não pensou duas vezes. Olha o que diz o versículo 8. O versículo 8 disse, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O versículo 8 fala sobre Zaqueu interagindo com Jesus e admitindo que tem defeitos e falhas na sua vida. E ele diz assim, olha, eu quero dizer ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Uma das coisas que a gente precisa entender dentro dessa dinâmica da celebração da alegria em nossa família, é que é chegado o momento, Adriana, Félix, é chegado o momento, Robson, todos que estão aqui, e todos que estão nos assistindo, é chegado o momento que nós precisamos tomar uma decisão. É o momento da decisão. Nós precisamos tomar uma decisão em relação a que tipo de família nós queremos ser. Interessante é que Josué, lá no seu livro de Josué, até riu que você lembrou, né? Quem você quer servir? Você quer servir aos deuses lá do Egito, do outro lado do rio, daquela terra distante? Qual Deus que você quer servir? Qual Senhor que você quer receber na sua casa? Josué, ele foi muito categórico, ele foi muito decisivo. Olha, eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Você precisa assumir esse papel. Você precisa tomar essa decisão. Teve um negócio interessante. Zaqueu foi e perguntou à família se queria, não. Zaqueu apresentou a família. Ele não obrigou a família, mas ele apresentou aquele Senhor que todos desejavam. O Senhor que trazia alegria, que trazia paz. Eu quero dizer para você o seguinte, queridos. Não fique com medo se a sua família não vai aceitar aquilo que você está recebendo nesse momento. Não fique com medo. Sabe por quê? Seja qual for o estilo, seja qual for a história, sejam qual for as crenças que a tua família professa. Irmãos, meus queridos, quem não quer ter a vida? Quem não quer receber bênção? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter uma vida feliz? Me diga, quem não quer? O seu marido, ele quer. A sua mulher quer. Os seus filhos também quer. A forma como você leva isso é que vai fazer a grande diferença. Não é verdade? Eu vou falar um negócio que aconteceu muito engraçado. Sábado passado, chegou na minha casa, bateu na porta da minha casa, no sábado, uma moça e um rapaz. Aí bateram lá na minha casa, aí eu olhei da janela do segundo andar, aí vi assim, caramba, acho que eu já sei o que é. Deve ser aquele pessoal que passa todo dia de manhã lá para falar sobre a Bíblia. Não vou entrar em detalhes. E aí eu falei, tudo bem, vou descer, não tem problema.
Aí eu estava com a camisa do Flamengo, uma bermuda, aí cheguei lá, abri a porta e recebi. Aí, a primeira coisa que a pessoa fez, Sandra, foi assim: você tem bom gosto. Aí eu cheguei para ele assim, me desconcertou, porque eu já estava com um discurso ensaiado. O meu discurso era assim: obrigado, tá? Eu agradeço, não sei o quê, iria ser bem educado, né? Não vou desprezar. Mas a pessoa me quebrou. Você tem muito bom gosto. E amanhã o seu time vai ganhar, tenho certeza. Está com um bom time. Tá, poxa, valeu, obrigado. Muito bom. Aí eu não perguntei qual era o time dele, eu falei assim: ok, tá, em que eu posso ajudar você? Aí ele falou assim: não, olha o que ele disse: não, você não precisa me ajudar, eu quero ajudar você. Aí me desmontou pela segunda vez, Robson, porque os meus argumentos, poxa, uma pessoa está querendo me ajudar, eu quero ser ajudado. Então, beleza, colei as placas ali e fiquei. Ok, pode falar. Olha, nós representamos uma empresa de saúde. Aí eu falei assim: agora eu não sei mais o que eu vou falar. E a pessoa fala assim: eu posso fazer algo para te dar um bem-estar em 5 minutos? Aí eu falei que assim, caramba, ele começou a me envolver. No final, a pessoa estava dentro da minha sala, fazendo massagem no meu braço, com um produto ligado na tomada. Eu não tenho dor, graças a Deus. Não tenho nenhuma dor, não estava com nenhum problema de saúde. Mas aquela conversa durou quase 40 minutos e eu não conseguia terminar. Todas as técnicas que você possa imaginar que eu usava, de profissional de venda, de pastor, de tudo. Todas as técnicas que eu usava, ele neutralizava. Eu pensei assim: gente, esse rapaz e essa moça, eles são muito bem treinados. E aí eu falei assim, no meu pensamento, é claro, eu me rendo. Vou deixar eles falarem tudo. E aí bati um bom papo com eles. Uma coisa que me chamou a atenção foi que hoje é muito difícil você vender alguma coisa, principalmente vender um produto de quase R$1.000 para uma pessoa que não tem dor nenhuma e não precisa de massagem, graças a Deus. Mas a pessoa, ela usou de uma técnica muito, muito inteligente, que é o seguinte: é a técnica de oferecer para você aquilo que você precisa. Você precisa de bem-estar, você precisa de ajuda, você precisa de diálogo, você precisa de ser bem recebido, você precisa de educação. E quando nós levamos o Evangelho para a nossa casa, nós falamos assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa, e se tu não aceitar, tu vai para o inferno queimar no enxofre. Se você não está na igreja, você vai para o inferno. Queridos, nós sabemos que a consequência de uma vida de afastamento da presença de Deus é o juízo e logo depois a condenação eterna. Nós sabemos sim, que se nós não crermos no Senhor Jesus Cristo, nós não seremos salvos. Mas eu queria perguntar para você: Jesus fez isso com Zaqueu? Ele poderia ter falado assim, abre aspas: ô seu filho do capeta, seu publicano, seu hipócrita, desce daí, você não precisa estar me vendo. Você tem que olhar para a sua vida e ver as besteiras que você está fazendo, das pessoas que você está explorando, do meu povo que você tem feito sofrer. Não, Jesus desceu, Jesus se deixou ser convidado, Jesus se levou até a casa. Não foi Zaqueu que levou Jesus até a casa dele, não. Jesus se deixou ser levado. Entre aspas, Jesus sentou e em nenhum momento Jesus acusou, o texto não mostra. Aquele homem se comoveu com a palavra, com a presença de Jesus e falou assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Se eu fiz mal a alguém, eu posso até distribuir metade do que eu tenho. Naquele momento, algo que foi marcante na história de Zaqueu foi a decisão que ele tomou: eu decido mudar de vida. O exemplo que eu usei daqueles jovens que entraram na minha casa foi também, eles decidiram me abordar, eles decidiram trabalhar uma performance de uma apresentação de um produto. Tudo bem, eu estou falando sobre produto, venda, mas eu estou falando também sobre vida, evangelho, estou falando sobre salvação. Eu não estou dizendo para você manipular palavras, mas eu estou dizendo para você usar de forma artística o evangelho. Eu li um livro quando eu era adolescente, esse livro me chamou muita atenção, eu queria até mencionar ele aqui para vocês e também para quem está nos assistindo, não sei se esse livro existe,
se ele ainda é editado, mas o nome do livro é Como Obter Êxito na Comunicação do Evangelho. A autora é Alice Jardim. Gente, eu fiquei apaixonado por aquele livro. Eu sempre gostei de ler livros. Eu fiquei apaixonado, porque ela fala sobre o Evangelho sendo visto dentro de uma perspectiva de arte. Adriana, pregar o Evangelho hoje não é fácil. Robson, levar Jesus para dentro da sua casa não é. Quer ver um exemplo bem prático? Félix, marca um culto na tua casa. Fala que vai ter um culto na tua casa. Muita gente vai sair da tua casa. Pessoas vão inventar de fazer hora extra, outros vão inventar de ir no supermercado fazer compra, alguns vão estar com dor de barriga, outros vai ter um monte de problema. Muita gente não vai. Agora, convida uma pessoa para participar de um banquete na sua casa. Gente, olha só, estou criando um grupo no WhatsApp aqui, grupo da festa na minha casa. Vai ser uma sexta-feira, um exemplo de muita alegria, tá bom? Estou mandando esse zap aqui, olha, no final, a gente vai comer, tá, gente? Tu vai lotar a tua casa. Você vai lotar. Porque, na verdade, você chegou e levou algo que as pessoas precisam. Elas precisam de alegria. Na sexta-feira, as pessoas precisam relaxar. Vocês acham que as pessoas nos bares, tomando cerveja, tomando chopp, elas estão ali porque a cerveja e o chopp é gostoso? Gente, fala sério. Eu já fui lá do mundão, cerveja e chopp é horrível. A gente se condiciona e aprende a beber. A necessidade, a mania, beber o chopp e a cerveja representa para você um relaxamento, assim como você tomar um copinho de café. Você já viu uma pessoa tomando um cafezinho? Eu fui abastecer meu carro quando eu voltei da casa da minha mãe ontem, foi aniversário de casamento, passei por volta de meia-noite num posto de gasolina, e aí eu vi lá o frentista tomando um cafezinho. Cara, ele botou 2 dedos, foi muito engraçado, gente, ele botou 2 dedos num copinho de plástico, entornou aquele cafezinho, mexeu com a boca, cuspiu. Eu falei, o que é isso, gente? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí, por curiosidade, eu cheguei, que eu sou muito cara de pau mesmo, né? Aí eu cheguei para ele assim, eu falei assim, tu quer um cafezinho aí também? Pô, tá frio hoje, tá chovendo. Eu falei assim, não, valeu, obrigado. Já tá tarde, tomar café agora, já passa da meia-noite, eu não tenho costume, não. Aí ele falou assim, aí eu perguntei assim, posso fazer uma pergunta? Minha esposa está até de prova. Por que você botou um cafezinho na tua boca, mexeu para um lado ali e cuspiu? Rapaz, eu tenho gastrite, eu não posso tomar café, mas eu preciso do café. Eu boto na boca, sinto o gostinho e cuspo. Aí foi coisa de doido. Está entendendo? As pessoas hoje, elas estão em busca de algo que a satisfaça. Muitas pessoas estão hoje num bar, se drogando, bebendo, se prostituindo, porque, na verdade, é só isso que eles sabem fazer. Apresente algo mais prazeroso, eles vão largar aquilo. O Evangelho precisa ser pregado com criatividade, tem que ser pregado com arte. Você precisa se reinventar a cada momento, e o desafio hoje é, tome a sua decisão. Leve Jesus para dentro da sua casa, seja criativo, seja dinâmico. E aí eu queria usar aqui o versículo 8, uma coisa que marcou a atenção ainda nesse mesmo versículo, mas lá no finalzinho, ele se arrependeu. Zaqueu se arrependeu do estilo de vida que ele vivia. O milagre aconteceu dentro da casa dele, porque ele se arrependeu. Não basta apenas você levar Jesus para dentro da tua casa, mas você precisa querer mudar. Não adianta a gente fazer aqui, pô, pastor, gostei da palavra, legal, muito maneiro, vou chegar na sexta-feira, vou fazer um grupo do WhatsApp dos meus amigos, vou levar todo mundo para dentro da minha casa e vou falar que vai ter uma festinha. Quando tiver todo mundo lá, o senhor chega e dá uma palavra, pode ser assim? Pode? Tá, mas o que vai acontecer depois? Como que as pessoas olham para você? Será que você realmente mostra que você está mudando a sua vida? Porque não adianta nada a gente fazer tudo isso e você ser reconhecido pela sua família como uma pessoa hipócrita, mentirosa, usurpadora, desonesta, adúltera, uma pessoa sem palavra e sem imagem, sem moral. Você precisa construir valores primeiro. Quando a gente olha para a vida de Zaqueu, ele mostra, ao levar Jesus para dentro da casa dele, que ele quer a mudança, ele quer ser diferente. Ele quer viver os milagres que aquele Jesus realizou na vida daquela multidão que estava cercando, ou da maioria daquelas pessoas que estavam lá. E aí, no versículo 9, o texto, Jesus, ele diz, olha o que ele fala, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este filho é de Abraão. E aí ele continua no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Ele falou assim, ó, hoje veio salvação a esta casa, pois este filho é filho de Abraão, esse filho é o filho da promessa. A sua casa é a casa da promessa, o seu marido é o marido da promessa, a sua mulher é a mulher da promessa, os seus filhos são os filhos da promessa. E o Senhor sabe disso. O Senhor veio buscar aqueles que estão perdidos. A sua casa está perdida, o seu marido está perdido, a sua esposa está perdida, os seus filhos estão perdidos. O Senhor veio para eles. Não impeça eles de receber a presença do Senhor. Mas você que tem que levar ele para sua casa. Não é o pastor, não é o programa da televisão, é você. Você é esse canal. Você precisa levar Jesus para a sua casa. A única forma, irmãos, de vivermos uma celebração genuína dentro da nossa família é aprendermos com a história de Zaqueu. Como eu disse no início, a música fez conhecido um texto que já é conhecido há mais de 2000 anos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dar a sua paz. O que ele quer? A sua proteção, é isso? Então, essa deve ser a nossa oração. Jesus, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele abala as estruturas, ele sara as feridas, ele nos faz viver intimidade, ele nos abençoa, ele nos cura, ele restaura tudo. Porque ele é o Deus que pode restaurar. Ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura. Então, querido, se dê a oportunidade de se tornar verdade, de se tornar aplicável essa palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E aí nós guardamos essa palavra no nosso coração, aprendendo que a celebração da família, uma celebração com alegria da família nos dias de hoje, ela passa por essas fases. A fase da presença de Jesus no lar, da decisão, da doação e do arrependimento e do conserto. E só depende de você agora mudar a tua história. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Curve sua cabeça agora, nós vamos orar ao Senhor. E eu queria que você estivesse agora lembrando da tua família. Lembra do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, dos seus tios e tias. Lembra dessas pessoas que são importantes para você. Lembra dessas pessoas que talvez estejam afastadas da presença de Deus, ou talvez não conheçam nem o Evangelho como você conhece. Peça a Deus agora, nesse momento, para que te dê a sabedoria, a melhor estratégia. Que você agora abra mão daquele Evangelho do confronto, daquele Evangelho da humilhação, do Evangelho da acusação, e traga agora, e leve agora o Evangelho do amor. O Evangelho que Jesus apresentou na vida de Zaqueu. É claro, queridos, que precisamos trazer o Evangelho da redenção, do arrependimento, precisamos levar as pessoas à realidade, nem enrolar e nem enganar. Se elas não receberem o Senhor como Salvador, elas estarão condenadas. Mas nesse primeiro momento, Jesus, ele leva a esperança, ele leva um Evangelho de acolhimento. E esse Evangelho de acolhimento passa pela decisão de cada um de nós, de levarmos alegria e celebração para dentro da nossa casa. Nós precisamos mostrar para os nossos queridos que o Evangelho de Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Nós precisamos levar para as pessoas que nós amamos, que o Evangelho é formidável, que o Evangelho é um estilo de vida abençoado. Os nossos filhos precisam amar a igreja e amar a nossa vida. Eles precisam olhar dentro da nossa casa e falar assim: pai, mãe, eu amo estar na presença do Senhor. Eles precisam crescer com esse DNA espiritual, queridos. Eles precisam amar a casa do Senhor. Eles precisam celebrar o Senhor. Como no livro de Salmos, eles precisam se alegrar. Quando o papai e a mamãe falam assim: vamos para a casa do Senhor adorar. Oba, vamos! Eles precisam se alegrar com isso. Quando você chegar para o teu marido ou para a tua mulher e falar que assim, hoje é o domingo, hoje é a quinta, hoje é a quarta, ou sei lá qual seja o dia, hoje é o dia que nós iremos para a casa de Deus, amém, glória a Deus, vamos embora. E com alegria no coração, e com entusiasmo, entrar na casa de Deus para adorar. Não existe evangelho sem a igreja de Cristo.
Não existe corpo sem o ajuntamento dos santos. Não existe seguir a Jesus Cristo e crescer no conhecimento da palavra sem o ajuntamento e a comunidade de fé. Muitos têm pregado que não precisamos mais de igreja, não precisamos mais disso e daquilo. Precisamos, quanto mais precisamos, olha, quanto nós precisamos disso. Quanto mais nós almejamos e precisamos, em todos os momentos da nossa vida, dessa grande manifestação de comunhão, de alegria, nós precisamos fazer da nossa igreja uma casa de adoração. E do nosso lar a extensão dessa casa. Pai querido, eu apresento diante do Senhor, ó Pai, a Igreja Batista Nova Esperança, essa família, essa comunidade de fé que nós fazemos parte. Cada família aqui representa uma célula, cada célula representa pessoas, cada pessoa tem uma história. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor mude a história dessas pessoas. Faça essa célula, essa família mais feliz. E através dessa cooperação mútua, ó Pai, que a Tua igreja seja, ó Pai, uma manifestação coletiva da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. Que aqui seja um local, ó Pai, dos milagres evidenciados, seja, ó Pai, o ajuntamento, ó Pai, seja essa comunidade de fé que nós tanto almejamos. Senhor, que não seja uma utopia esse meu desejo, mas que seja algo real nesse momento, que a Tua igreja viva o que ela esteja pregando, que ela viva a cada momento as suas manifestações de celebração aqui, mas também dentro das suas residências. Que o Senhor abençoe a cada um que está nos ouvindo e nos assistindo agora através das redes sociais. Que nesse tempo, nesse dia, nessa hora e nos tempos futuros também, nos dias e nos horários mais incomuns, no momento em que buscarem esses vídeos e começarem, ó Pai, a ouvir essa mensagem, com todas as minhas limitações, pois não sou perfeito, não sou um expert, um grande orador, mas a Tua palavra, ela não precisa de grandes especialistas, nem de grandes oradores, porque o Senhor aperfeiçoa, ó Pai, o Senhor aperfeiçoa através da Tua graça, em nossas limitações, a Tua graça, ela completa, a Tua palavra, ela já é completa, somos apenas instrumento nas Tuas mãos, então seja na madrugada, seja no momento mais inesperado, que esta palavra venha transformar a vida desses homens e dessas mulheres. E você agora que está ouvindo essa palavra, seja impactado pelo poder do nome do sangue de Jesus. E ao entrar a minha voz, ao entrar essa palavra, a invocação do nome do Senhor Jesus, seja salva a tua casa. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja agora convencendo esta vida do seu pecado, fazendo com que ela mude o seu estilo de vida. E que ela seja salva em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse lugar, nesse tempo, nesse momento, nesta hora, de compartilhar das Tuas boas novas. Que o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Teu Espírito Santo repousem sobre cada vida, aqui, através desse vídeo, em todo o tempo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém?